O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 82. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e finalmente a gente vai para a última parte, né? O final do caso Garrett Phillips. Continuar pedindo a vocês aí essa ajuda para aqueles que ainda não estão inscritos no canal do YouTube, se inscreverem lá, né? Para que a gente vá conseguindo aí um número maior de inscritos e eu possa trazer conteúdo com vídeo também para vocês aqui, tá? E lembrando que muito provavelmente eu vou fazer um episódio e já estou verificando aí a possibilidade de fazer esse episódio um episódio especial sobre o livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer. Vocês lembram, né? Quem me acompanha lá pelo Instagram viu que eu adquiri um livro que são ali memórias do pai do Jeffrey Dahmer, aquele serial killer. Vocês já devem ter ouvido falar com certeza ou visto alguma série ou documentário sobre ele. Então, próximo episódio, muito provavelmente, vai ser baseado nesse livro, onde o pai do Jeffrey Dahmer fala ali sobre como ele percebeu, né, que havia alguma coisa de diferente com o filho. Então é isso, amigos, a gente vai para a última parte sobre o caso Garrett Phillips e a gente vai continuar do momento que vocês lembram. O Nick Hillary reuniu ali a sua equipe de defesa e, debatendo com os seus advogados, ele decidiu por renunciar ao júri. E aí, o que é que significa isso, né? Não é que ele está renunciando o julgamento, né? Ele está renunciando ser julgado por um júri. E a decisão fica toda para um juiz, né? O juiz que, no caso, será o juiz Catena. Então, o juiz é que analisará todas as provas e dará o veredito. Nick diz que nunca foi de se arriscar muito, mas lembra que após a primeira sessão para a escolha do júri, percebeu que ninguém ali, dentre os candidatos, passava total confiança de ser alguém de fato imparcial. Lisa e Manny dizem que posteriormente foi descoberto que um dos jurados escolhidos pela acusação era um amigo da família de Garrett Phillips. Manny diz que após terem se passado quase 5 anos desde o ocorrido, a frase, abre aspas, justiça para Garrett, na verdade, significava para muitos ali, linchem Nick Hillary. O juiz informa a Nick que, como juiz, ele tem acesso a algumas coisas
sobre o processo que os jurados não teriam visto ou ouvido e que limitará seu julgamento baseando-se somente em provas admitidas no processo e pergunta se Hillary tem ciência disso. Nick responde que sim. No dia 12 de setembro de 2016, tem início o julgamento de Nick Hillary. Então, amigos, só para ficar bastante claro aqui para todo mundo, quando o Nick Hillary decide isso, ele decide depois de ser feito ali todo o processo para escolher pessoas para o júri, né? Então, a defesa e a acusação fazem essa escolha dentre várias pessoas que são convocadas ou que se voluntariam. E aí o Nick diz que não sentiu essa confiança ali em ninguém de que fossem realmente pessoas imparciais. Tanto que a própria defesa tem esse receio também, né? De qualquer pessoa que fosse escolhida fossem pessoas que já tivessem ali a sua percepção sobre o caso contaminada, vamos dizer assim, né? Então, o Hillary é ele quem decide isso. E ele decide por um veredito do juiz. Então, a gente vai para um processo normal com a apresentação de provas da acusação e argumentação, né, e provas também que a defesa tenha obtido. E a diferença é que não é um júri, né, que no caso seriam ali de 10 pessoas, que vai decidir se o Nick é culpado ou inocente. Será somente o juiz. O julgamento é presidido pelo juiz Catena e se inicia após o juiz informar que a declaração inicial será feita pela acusação. Fitzpatrick diz que é normalmente nesse momento que o juiz se dirige aos jurados e pede que todos mantenham a mente aberta e diz que nunca quis tanto que as pessoas mantivessem suas mentes abertas como ele queria agora, naquele momento. Fitzpatrick lembra que queria desmentir aquela narrativa que, segundo ele, a defesa criou de que aquele caso era muito frágil e que partiu de um bando de caipiras que queriam prender um dos únicos negros da cidade. O promotor diz que nada disso era verdade. Na declaração inicial da defesa, o advogado Norman Siegel afirma que o foco exclusivo da investigação criminal sempre foi Nick Hillary. O advogado de Nick ainda aponta que após uma inspeção detalhada do apartamento onde Garrett morava, a polícia não encontrou digitais, pedaços de tecido ou fios de cabelo que ligassem Nick Hillary ao crime. Em seguida, com a palavra novamente, a acusação chamou de, abre aspas, a prova que mais incrimina esse homem, fecha aspas, se referindo ao vídeo do estacionamento e sustenta que no exato momento em que Garrett sai do estacionamento e pisa na rua Leroy, Nick sai com seu carro do local e ao invés de ir para casa, como afirmou em depoimento, Nick na verdade passou a, abre aspas, caçar Garrett Phillips. A defesa rechaça a tese da acusação e diz que, na verdade, não existe nenhuma prova concreta de que Nick ou o carro dele tenham se aproximado da rua Market ou sido visto perto da rua no período crítico em que Hillary saiu do estacionamento até o momento em que o policial Wentworth
achou o corpo de Garrett. Siegel afirma que Nick Hillary nunca esteve lá. Em seguida, a acusação diz que nos fundos da Rua Market, Shannon e o namorado Andrew Carranza estavam trocando o pneu de sua caminhonete quando viram algo na janela. Fitzpatrick, então, diz que Andrew é fuzileiro naval e está em um destacamento, mas irá depor pessoalmente sobre o que viu naquele dia diante do juiz. Então, amigos, o relato é o seguinte: vocês lembram que a Shannon e o Andrew é aquele casal que estava próximo à janela por onde o assassino teria saído. E vocês lembram, durante todos os episódios, já que eu contei aqui, né, que eu contei sobre o caso, é que a Shannon sempre disse que ela e o namorado não viram nada. Durante anos ali, né, essa foi a versão da Shannon e do Andrew. Porém, antes de eu contar para vocês aqui o que ocorreu, só para vocês terem uma noção e entenderem, surgiu a notícia de que o Andrew, né, o namorado da Shannon, viria depor, mesmo estando num destacamento e tal. O cara é soldado, a acusação ia trazer esse cara e a defesa ficou sabendo que esse depoimento do Andrew seria algo muito importante. E aí eles começaram a analisar, poxa, por que a defesa vai trazer esse cara, e há notícias de que ele vai dar um depoimento que vai ser muito importante para a acusação. Então, olha só como que funciona o trabalho da defesa e da acusação. No caso, a defesa, o que ocorreu? Os advogados da defesa contrataram um detetive, e aí eu vou contar isso realmente de uma forma sem narrar, porque vai ficar mais simples de vocês entenderem. Não vou tomar muito tempo também no episódio. Os advogados de defesa contrataram um detetive particular, né, um investigador particular, o Don Tracy. E o que foi que eles fizeram? Eles deram como missão ao Don Tracy que ele descobrisse o que o Andrew ia falar em seu depoimento. Né? Eles estavam tentando entender por que aquele cara que durante os últimos depoimentos ele tinha dito junto com a Shannon que não tinham visto nada, e por que a acusação estava trazendo esse cara para depor. E aí o Don Tracy, ele liga pro cara, né? Consegue o contato e tal. E, a princípio, falando ali com ele, ele diz que o Andrew imaginou que ele fosse um cara a serviço da acusação, ou seja, do time para quem ele estava trabalhando, né? E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí, ele começa a conversar com o Andrew, e o Andrew simplesmente diz que no depoimento vai falar que viu um homem negro na janela e que a silhueta, né, do cara lembrava muito a do Nick Hillary, ou seja, um homem negro de porte atlético e tal, em forma, né? Então, o cara estava disposto a dar esse depoimento para dizer isso. E aí o Dom consegue arrancar essa informação dele, porque usou ali, né, da sua experiência e tal, para conversar com o cara, deixando ele acreditar que se tratava de alguém que era da acusação, quando na verdade ele trabalhava para defesa. Então, quando o Don Tracy descobre isso e passa isso para os advogados, eles entendem, né? E eles, analisando todos os depoimentos da Shannon com o Andrew, em todos os depoimentos eles dizem os dois que não viram nada. E agora o cara ia vir para dizer que viu um negro na janela e que lembrava muito, a silhueta lembrava muito a do Nick Hillary. Ou seja, ia ser
um depoimento bombástico realmente, né, para a acusação. E aí eles entram em contato com a Shannon, que era a namorada do Andrew, e dizem isso. E a Shannon diz, não, a gente nunca viu nada no dia lá, a gente nunca viu ninguém, né? Se ele tá querendo falar alguma outra coisa, não é verdade. Ela diz isso. E num momento lá, o Andrew faz uma ligação para Shannon e eles conversam, e a Shannon Harris, ela tem tanta convicção de que o namorado tá ali querendo inventar uma história por algum motivo, e ela vai e grava a ligação que ela faz com o Andrew. E nessa ligação, bicho, o Andrew simplesmente diz que realmente, que no dia viu alguma coisa e tal. E a Shannon diz, não é verdade. E ela passa, né, essa gravação da ligação para a defesa. E nessa ligação ela diz, olha, eu não vou falar nada que eu não vi em tribunal. E aí o Andrew, ele tá irredutível, ele tá dizendo, não, eu vi sim, realmente, eu vi uma pessoa e tal. Só que a Shannon vai e diz para os advogados de defesa, ó, isso não é verdade, e se ele der o depoimento dele e falar alguma coisa nesse sentido, eu também faço depoimento para vocês, para a defesa, desmentindo ele, porque eu também estava lá. Quando eles recebem essa informação da Shannon, então eles já consideram aquilo como uma vitória, né? Então é um caso muito sério, bicho. Por que que o cara, depois de anos, depois de ter dito em mais de um depoimento que nunca viu nada, ele de repente agora aceita dizer algo que não é verdade? Porque a própria namorada, a outra pessoa que estava com ele lá, disse que não era verdade, né? Então, o que acontece? Quando isso chega aos ouvidos ali da acusação, de que a defesa soube que o Andrew ia falar isso, a acusação, sabendo que podia se complicar, então o Andrew vai para o depoimento, ele realmente vai para o depoimento, e o Fitzpatrick diz que até um dia antes dele chegar não sabia que ele ia falar, que tinha visto um negro, que era muito parecido com o Nick Hillary. Ele diz que não sabia disso, né? Então, na verdade, quando o Andrew dá o depoimento, ele mantém que viu alguém na janela, mas orientado pela acusação. Ele não fala nas características, né? Na raça e tal, ele não fala. No final, né, após o depoimento dele, os jornalistas meio que perguntam, né, por que o Andrew não falou, né, nas características físicas e tal. E aí o advogado da defesa diz só que se ele tivesse visto um afro-americano na janela, ele teria dito. Então eu acho que foi meio que um acordo, né? A acusação não deixa ele dizer isso, se poupando também de que se ele falasse aquilo, a defesa chamaria a Shannon e desmentiria ele ali, né? Então, meio que o depoimento dele perde todo o peso, né, que teria. E o Mani e a Lisa Marcotte, né, os amigos e advogados que também faziam parte da defesa do Nick, eles disseram, se a gente não tivesse a Shannon lá no local junto com ele, né, a namorada dele e tal, como que a gente conseguiria desmentir uma mentira, né, que ele contaria? Então, você vê que às vezes há pessoas que se colocam numa condição, né, de se prestar ao papel de inventar uma história realmente, seja por qual motivo for. O grande trabalho do Don Tracy de ter descoberto isso antes do cara ir depor, né? Então é algo que você vê que o trabalho dos investigadores, os caras que trabalham para os advogados, como pode fazer uma grande diferença, né? E aí, voltando lá para o julgamento, né, a defesa indica um outro problema. Peter Dumas tem a palavra e informa que ficaram sabendo, olha isso,
ficaram sabendo naquele momento sobre um homem que teria sido interrogado ou pelo menos entrevistado por investigadores que trabalham para a acusação. O homem em questão é Gregory Brown, também conhecido como G-Money. Peter Dumas diz ao juiz que o que teria sido informado pelo homem favorecia Nick Hillary. Em resposta, Fitzpatrick afirma não conhecer a testemunha e diz ao juiz que irá analisar os arquivos e falar com os investigadores sobre isso para tentar identificar o Sr. Brown. Mary Rain diz que Fitzpatrick lhe perguntou quem era Gregory Brown e ela diz que depois eles descobriram que se tratava de um presidiário. Mary lembra que a polícia estadual o entrevistou quando ele estava na prisão de Attica. Após tomar conhecimento daquilo, o juiz Catena chamou as equipes de defesa e acusação para uma conversa a portas fechadas. Durante a reunião, foram apresentadas 2 páginas com o depoimento que Gregory Brown teria dado aos policiais. Peter Dumas diz que ao ver aquilo, ficou chocado. No documento, a testemunha disse que John Jones estava na Rua Market, no número 100, mais ou menos 15 minutos antes de Garrett Phillips ter entrado no mesmo prédio. Gregory Brown disse o seguinte, abre aspas, Jones saiu do carro e entrou na casa marrom, fecha aspas. Olha isso, cara. E aí ficou uma pergunta. Como o Gregory Brown sabia quem o John Jones era, né? O John Jones é um xerife, então como que aquele cara teve contato e sabia quem era o John Jones? O xerife diz que foi perguntado sobre quem seria G-Money. John Jones diz que não conhecia ninguém por esse apelido e não queria rotular ninguém, mas diz que imaginou que se tratava de um negro. O xerife ainda respondeu que não conhecia muitos negros, então continuou dizendo que não sabia quem era. Somente ao ser informado que Greg Brown era um homem que já tinha sido segurança de um bar local, foi que John Jones assumiu que o conhecia. Quando soube que o homem tinha dito a policiais que o teria visto na casa de Tandy Cyrus minutos antes do crime, John Jones diz que achou que estavam fazendo alguma piada com ele. Em outra parte do depoimento de Brown, ele dizia acreditar que John Jones era o assassino, mas obviamente nunca falou isso a ele. Em sua declaração, Brown dizia que era impossível um negro matar alguém em Potsdam, pular de uma janela do 2º andar e sair correndo sem ser visto. Ao ler todo o documento, Peter Dumas diz que foi a primeira vez em sua carreira que recebeu um, abre aspas, material Brady, fecha aspas, tão claro assim. O advogado explica que material Brady é um material, um documento favorável à defesa. Peter Dumas diz que nesse caso é algo que talvez prove que Hillary não cometeu o crime. Em entrevista coletiva, Peter Dumas diz que se um material assim só apareceu agora,
o que mais existe que eles não sabem. Então, amigos, olha isso, cara, só para ficar muito claro. Durante o julgamento, já quase 5 anos depois, eles descobrem que policiais interrogaram esse cara, que no momento é um presidiário, e esse cara diz, não, no dia lá do assassinato, eu vi o John Jones, o xerife, entrando lá naquele local, tipo uns 15 minutos antes. E a acusação simplesmente escondeu isso dos autos, né? É óbvio que aquilo era uma declaração importante, né? E aí, de algum modo, no momento ali já do julgamento, os caras descobrem que existe aquilo, existe inclusive documentado esse depoimento do Gregory Brown. E o John Jones, mesmo ele dizendo ali que não conhecia num primeiro momento, depois quando foram falando, é o cara assim e tal, ele assume que o conhecia de um bar local, ou seja, o cara realmente sabia quem era o John Jones, né? Olha isso, cara. Fitzpatrick fala sobre a questão e diz que aquilo deveria ter sido revelado realmente. Não há desculpa para não ter sido revelado. O promotor diz também que, para Mary, a procuradora, havia provas irrefutáveis de que John Jones não era o assassino. Então, se alguém diz que foi ele, para Mary, aquilo só podia ser mentira. Ou seja, na cabeça dela, a possível prova a favor de Nick, na verdade, era uma grande mentira. Fitzpatrick, porém, pontua que ela não pode decidir isso sozinha. O promotor explica que, no tribunal, só tem a sua reputação e que, após todo aquele ocorrido, pensou inclusive em deixar o caso. Mas não fez isso, porque sabia que Tandy e a família de Garrett precisavam dele. Então, olha isso, bicho. Aquilo meio que abalou as relações ali e o principal cara, né, o Fitzpatrick, disse que pensou inclusive em sair e deixar o caso porque a Mary Rain dizia o seguinte, não, ninguém revelou isso porque a gente sabe que, eu sei que isso é mentira. Só que o Fitzpatrick diz, não é você que decide só. Então deveria sim ter sido revelado, mas o Fitzpatrick continua, a família do Garrett precisava que ele continuasse no caso. Então já são duas coisas, né? Você vê que um depoimento, né, que se a defesa não toma conhecimento, o depoimento do Andrew, que viria ali dar todo o indicativo e fazer uma grande insinuação de que teria visto Hillary na janela do local, e agora esse depoimento que foi revelado quase 5 anos depois que a acusação não tinha revelado ainda. Olha isso. A defesa chegou a pedir o indeferimento, pois considerou que aquilo era muito grave. O fato de a acusação ter ocultado aquele material era algo extremamente grave e, por conta disso, o julgamento não poderia continuar dali. A defesa solicita então entrevistar Gregory Brown para ouvir dele um novo depoimento. Os advogados vão até a penitenciária de St. Lawrence e entrevistam Gregory Brown por cerca de 1h30. Mas após entrevistá-lo, decidem não trazer o homem para testemunhar. Após isso, a defesa dá uma entrevista coletiva para explicar o motivo de não terem solicitado Greg como testemunha. Abre aspas. Muitos devem estar pensando que Brown não veio. Isso aqui é o Earl Ward, o advogado criminal da equipe de defesa do Nick Hillary. Ele diz o seguinte, abre aspas.
Gregory Brown não é doido nem lunático. Foi bem convincente. Ele não se lembrou de tudo, em parte porque faz muito tempo. Fecha aspas. E aí o jornalista, o Jesse McKinley, né, do The New York Times, faz uma pergunta. O jornalista pergunta o seguinte, abre aspas, a ideia de que John Jones estava no prédio naquele dia, ficaram convencidos ou havia muitos furos na história de Brown para ser usado no tribunal? A resposta do Ward é a seguinte, abre aspas, fiquei convencido de que Jones não só estava na rua Market, mas no prédio mesmo. Achei isso muito importante. Fecha aspas. Então, eles acreditam no que o cara fala, né? O cara dá ali detalhes que talvez tenham convencido eles, mas eles decidem não trazer o cara para a defesa. Acredito também que por se tratar de um presidiário, talvez tenha sido esse um motivo de não trazerem o cara, né? E aí a gente vai ouvir o que falou aquele advogado lá, o Tom Mortati, sobre essa possibilidade. Thomas Mortati diz que não tem como ter sido John Jones, pois ele foi filmado com o cachorro no horário que tudo aconteceu. Há um vídeo feito por uma câmera de segurança em que John Jones é visto passeando com seu cachorro. O relógio marcava 5:07 da tarde. Além disso, Mortati afirma que o DNA encontrado nas unhas de Garrett não era compatível com o de John Jones. E aí o argumento, né, no tribunal, o argumento da defesa sobre todas essas informações é de que coincidências acontecem, né? E aí o Ward, o advogado criminal da defesa, ele diz o seguinte: Ward diz que nessa mesma filmagem é mostrado que John Jones estacionou o carro em frente de casa alguns momentos antes e 29 segundos após ele parar o carro ali, é possível ver Garrett Phillips passando em frente à casa do xerife em seu waveboard. Ward diz então que, vendo isso, a acusação diria que aquilo foi apenas uma coincidência. A câmera que filmou tudo isso é a câmera de um hospital. Então, olha isso, cara. A câmera filma o John Jones chegando em casa e colocando o carro ali na frente, né? Deixando ali na frente de casa. Mas, momentos antes, a câmera filmou o Garrett passando também naquela rua. Vocês lembram que eu falei que ali é tudo muito próximo? Então, naquela época, o xerife também, né, morava ali na mesma região, né, coisa de 2 quadras. E aí a defesa usa esse argumento. Então, no caso aqui, onde você vê John Jones parando o carro e em seguida o Garrett Phillips passando, a acusação vai dizer que se trata de uma coincidência. Mas no caso lá do Nick Hillary, que aconteceu o mesmo, o Garrett Phillips sai do estacionamento e o Nick Hillary sai no carro, eles dizem que aquilo era uma prova. Então, a diferença ali entre as duas coisas, e a defesa usa essa argumentação, né? Querendo dizer que, tanto no caso do Nick como no caso do John Jones, se tratava apenas de uma coincidência. Mortati diz que, por coincidência, aquela câmera filmou a casa de Jones, porque naquela época ele realmente morava naquela rua, a Rua Cottage. O advogado pontua que os dois não se viram, não se encontraram e não acenaram um para o outro. Nada disso, ou seja, igual lá no caso do Nick Hillary. Em depoimento, Jones disse o mesmo que Nick Hillary
ao ser perguntado se viu Garrett na rua naquele dia, ou seja, não viu o garoto. Ward reafirma, abre aspas, foi coincidência com Jones, mas não foi com Hillary, fecha aspas. E aí ele continua, John Jones, que era o ex-namorado de Tandy Collins, aí ele usa o sobrenome atual da Tandy Cyrus, né? Que era Tandy Cyrus, ele usa agora Tandy Collins. John Jones, que detestava Hillary, John Jones, que já empurrou Tandy Collins, John Jones, que já processou Tandy Collins, ou seja, então quer dizer que o John Jones, que já teve todo o motivo para ser considerado um suspeito, com ele seria coincidência o Garrett passar próximo. Com o Nick Hillary não. Então é isso que ele está querendo dizer, né? O advogado ainda diz que a presença de Nick no estacionamento para a acusação era uma prova de assassinato e ele afirma para o juiz que não é. E aí chega o momento das argumentações finais, onde defesa e acusação fazem suas últimas declarações e após isso vem o veredito, começando pela defesa. E aí eu vou passar para vocês aqui na íntegra, né? Eu vou ler aqui exatamente ali os principais trechos, duas declarações finais, começando com o Earl Ward, o advogado criminal da equipe de defesa do Hillary. Abre aspas. A acusação compôs, ou melhor, remendou uma colcha de retalhos com as chamadas provas e mostrou ao senhor, excelência, uma colcha furada e esfarrapada. Ela mostrou essa colcha furada e esfarrapada ao senhor e a chamou de prova circunstancial. Ela quer pintar o Nick como um psicopata obcecado que, sem conseguir o amor da vida dele, matou o filho dela. Faz algum sentido? Eu afirmo que não faz sentido nenhum. Não se traz uma teoria dessas para o tribunal e pede um juiz para condenar um homem por homicídio simples. Excelência, o que eles querem agora, que estão tentando fazer, é demonizar esse homem. O advogado de acusação virá aqui e dirá para Vossa Excelência, no tom mais alto que conseguir, que o senhor precisa condenar Nick Hillary e vai dizer que provou as alegações dele sem deixar margem para dúvida razoável. Juiz, o caso está repleto de dúvidas. Fecha aspas. Essa foi a argumentação do advogado da defesa. Agora a argumentação final da acusação com o promotor William Fitzpatrick. Abre aspas. Juiz, não canso de dizer que há duas explicações possíveis neste caso. É preciso dar ao réu o benefício da dúvida, mas uma das possibilidades é que Nick Hillary seja vítima da mais bizarra convergência de coincidências desde que o homem aprendeu a escrever a história e seja um homem inocente, ou que no dia 24 de outubro de 2011, obcecado pelo término do namoro com Tandy, furioso porque as necessidades do menino falaram mais alto, ele tenha entrado no apartamento, perseguido o menino, arrastado o garoto para o quarto e passado 90 segundos asfixiando o garoto até a morte. E que tenha mentido desde então. Juiz, que tipo de mente pode orquestrar algo assim? É o mesmo tipo que pode olhar nos seus olhos e dizer:
Abre aspas. Ao sair do estacionamento da escola, enquanto meu apartamento fica a 500 metros em linha reta à direita, às vezes viro à esquerda sem fazer diferença alguma. É o tipo de mente com que estamos lidando. E claro, Vossa Excelência tem que acreditar, porque eu me chamo Nick Hillary e foi o que eu disse, e isso deve bastar. Estamos aqui, Excelência, por causa de vídeos, mas, francamente, a mais importante é a prova 71. Foi a última vez que vimos Garrett Phillips vivo. Garrett Phillips não foi morto por alguém que estava passando pela cidade e odiava menininhos, mas por Nick Hillary. Ele queria sair com os amigos e ver TV de vez em quando. Ele queria andar de waveboard. Ele queria ter 12 anos. Não queria receber ordens. E isso lhe custou a vida. Agora, o Garrett pertence à história. Terá 12 anos para sempre. Boa sorte, Excelência. Peço a Deus que Vossa Excelência tenha visto o réu como ele realmente é. Uma pessoa que, premeditadamente, matou um lindo menininho de 12 anos. Ele fez isso com tanta arrogância e estupidez que agora, finalmente, será julgado. Obrigado, Excelência. Fecha aspas. Ao final da argumentação da defesa e acusação, o juiz Catena informa que o veredito está previsto para sair em alguns dias. Hillary e os advogados de defesa voltam para casa para aguardar o veredito. Então, amigos, vocês veem aqui que a acusação ela considera como a prova principal aquela prova lá em que o Garrett sai do estacionamento no waveboard e 1 minuto depois o Nick Hillary sai do estacionamento no carro. E eles consideram aquilo como uma das provas principais, aliás, a principal, essa tal prova 71 que o Fitzpatrick fala na sua argumentação, na sua declaração final. O interessante é que não há outras imagens do Nick Hillary, do carro, né, seguindo, não há provas de que o carro foi visto próximo ao local, né, não há nenhuma prova material, nenhum teste de DNA que incrimine o Nick Hillary. E a defesa ela diz isso, né, o caso está repleto de dúvidas. O que pede a defesa, obviamente, é que, na dúvida, o réu seja inocentado. Então, a defesa vai firme para esse argumento, né, de que há várias e várias dúvidas e nenhuma prova material que incrimine o Nick Hillary. Enquanto aguarda o veredito, Nick Hillary diz que sempre que acorda, tenta aproveitar cada segundo, cada minuto com os filhos e ao mesmo tempo se preocupar em proteger os meninos do desconhecido. Alguns dias após voltar para casa, Hillary recebe um telefonema e é informado de que o juiz chegou a um veredito. Ou seja, Nick precisa retornar a Potsdam no dia seguinte e comparecer ao tribunal. Na manhã seguinte, Hillary se despede dos filhos e viaja em seu carro de volta a Potsdam. No caminho para o tribunal, Nick diz que pede a Deus que o juiz tenha tomado a decisão certa e diz que sabe que, se for considerado inocente, terá que arregaçar as mangas e começar a reconstruir sua vida. E aí a Natasha Havert, né, da rádio North Country, ela diz que mesmo se o Nick Hillary foi inocentado,
o nome do cara tá, tipo, arruinado, né? Ela disse que quando você joga o nome do Nick Hillary no Google, aparece lá, logo do lado do nome dele, assassinato. Então o cara perdeu o emprego, vocês lembram? Era um cara prestigiado na comunidade, né, pela sua carreira no futebol universitário e também é já considerado um grande profissional como técnico, e aquilo tudo vai por água abaixo, bicho. Ele tem que contrair dívidas, né, porque perde o emprego. Boa parte da comunidade condenou já há muito tempo, então aquilo realmente é algo que colocou o nome do cara na lama, e toda a família dele também foi afetada com isso. E então, no dia 28 de setembro de 2016, todos estão no tribunal para o veredito. Jornalista Jesse McKinley, do The New York Times, que acompanhou e cobriu o caso, diz, antes de sair o veredito, que isso pode ver de duas formas. Ou Nick Hillary é culpado e estrangulou um menino de 12 anos por raiva ou para punir Tandy, depois saiu pela janela e, desde então, deu um jeito de se colocar como uma vítima inocente, que seria algo totalmente patológico. Ou outra pessoa fez aquilo e, de alguma forma, entrou no apartamento, matou o menino por razões desconhecidas, deixou o apartamento, fugiu noite adentro e nunca mais se soube dele. Jesse diz que qualquer uma dessas opções é assustadora. São 10 horas da manhã, quando o juiz Catena dá início à sessão no tribunal de St. Lawrence para anunciar seu veredito. Abre aspas. Trata-se da continuação da denúncia 2015-015, o povo do estado de Nova York contra Oral Nicholas Hillary. A previsão era de que hoje sairia o veredito. Nesse momento, o juiz pede que Nick Hillary fique de pé. Abre aspas. O réu foi denunciado em 19 de janeiro de 2015 pelo homicídio de Garrett Phillips em 24 de outubro de 2011. Um julgamento sem júri ocorreu diante deste juiz durante 3 semanas. O caso contra o réu baseia-se totalmente em provas circunstanciais. Por isso, o juiz deve analisar as provas sob um padrão rigoroso. Nesse sentido, em relação à acusação de homicídio simples, nos termos da denúncia, o réu Oral Nicholas Hillary é inocente. Com o réu foi absolvido, o juiz ordenará o cumprimento da seção 160-50 do Direito Processual Penal. A fiança foi exonerada e o réu está liberado. Senhoras e senhores, a sessão está encerrada. Obrigado. Fecha aspas. Nesse momento, Nick é abraçado por seus advogados e então não segura as lágrimas. Do outro lado, Tandy chora copiosamente e é acolhida por parentes, assim também como Brian, tio de Garrett Phillips. Em entrevista após o veredito, um dos advogados de Hillary diz que alguém matou Garrett, mas esse alguém não é Nick Hillary. Mary Rain diz que as famílias estavam muito angustiadas. Elas perderam um menino de 12 anos e agora viram o assassino do garoto sair livre do tribunal. Outra declaração de advogados de Nick é a seguinte, abre aspas, o sistema de justiça criminal funcionou aqui,
É importante que o público entenda totalmente a finalidade do sistema de justiça criminal e que, às vezes, ele funciona de verdade. Mary Rain também diz que tem certeza absoluta de que Hillary é o assassino e afirma que não irão atrás de mais ninguém, pois tem certeza de que ele foi o único que cometeu esse crime. Em entrevista em frente ao tribunal, após o veredito, Earl Ward diz que eles, os advogados da defesa, não se esqueceram de que há uma família que mesmo após 5 anos ainda sofre. Earl continua e diz que acha que o juiz, apesar de toda a comoção exibida no tribunal, apesar de ter visto toda a dor da família, teve coragem e força de aplicar a lei de acordo com os fatos. Após sair, Hillary é recebido por vários amigos e colegas de time e diz que foi apenas a segunda vez que eles o viram chorar. A primeira tinha sido quando eles venceram o campeonato nacional. Ao ser perguntado se voltará a ser técnico, Nick diz que pretende sim voltar a treinar, mas que primeiro vai se dedicar inteiramente aos seus filhos, mas que em breve pretende sim voltar a ser técnico de futebol. Ao agradecer sua equipe de defesa e se despedir de Norman Siegel, ele escuta o seguinte do advogado, abre aspas, se cuida, acabou, mas não terminou, fecha aspas. Nick Hillary retorna ainda no mesmo dia para sua casa e é recebido por todos os filhos que o aguardavam ansiosamente. Nick entrou com uma segunda ação civil contra Potsdam. O caso ainda está em andamento. Atualmente, Nick voltou a ser técnico em um clube de futebol. Tandy Cyrus angaria fundos para atividades e eventos em homenagem a Garrett Phillips. Em junho de 2018, a procuradora Mary Rain foi impedida de advogar em Nova York por 2 anos por, abre aspas, má conduta severa e persistente, fecha aspas. Em março de 2019, o novo procurador, Gary Pasqua, informou que a polícia estava examinando novas pistas na investigação do assassinato de Garrett. Investigação essa que ainda está em curso. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui e a gente termina esse caso, né, cara? Um caso realmente bem interessante e um caso que chama muito a atenção. Vocês viram aí que eu precisei de 5 episódios para contar essa história para vocês de uma forma que ficasse muito clara tudo o que ocorreu. Então eu tenho sempre esse cuidado aqui de não deixar de fora nenhuma informação para vocês e passar ali o caso de uma forma completa, né? Vocês viram que realmente as provas, e o juiz fala isso, né, no seu veredito, as provas, elas todas eram circunstanciais. É uma suposição. Algo circunstancial é totalmente diferente de algo que é certeza. Então eu acredito que muito por conta disso, né, de não ter nenhuma prova material ou alguma testemunha ocular. Não há digitais, não há fios de cabelo, não há amostra de DNA compatível com Nick Hillary. Nick Hillary não foi visto por ninguém. Hillary tem o álibi da filha mais velha e de um amigo, né, de uma pessoa que trabalhava com ele. Então, realmente, provas circunstanciais que levaram o juiz a decretar a inocência
E uma coisa que é muito importante, que a gente pode tirar de lição disso, né, desse caso, é que é de extrema importância, é fundamental você condenar alguém quando não há nenhuma dúvida, quando há total certeza, onde há realmente certeza de que aquela pessoa é culpada. Então é isso, amigos. Vou voltar daqui a alguns dias, né, com mais um episódio e continuo agradecendo vocês aí pela audiência e pelos comentários, tá? Pessoal que me escuta pelo Spotify, sempre que quiser, mandem lá ou suas dúvidas ou seus comentários, o parecer de vocês lá sobre os casos. Eu gosto muito de ler também os comentários de vocês e respondo sempre, tá? Respondo rápido quando vocês interagem por lá. E quem me escuta por outras plataformas, por exemplo no YouTube, você pode comentar também lá no YouTube, eu também respondo rápido. E quem não comenta pela plataforma, mas quiser comentar sobre algum caso, fique à vontade também no Instagram, lá no perfil do Crimecast, tá? É isso, amigos. Alguns dias eu volto aqui no Crimecast.